desanimar, não vou retroceder. Voltamos ao Antenados na Geral, estamos falando sobre a interpretação bíblica. Você pode participar conosco durante o programa, os contatos estão aparecendo aí na sua tela. Deixa eu levantar a última pergunta que eu fiz no segundo bloco, no fim do segundo bloco. O que está por trás? Vocês entendem? E eu acho aí, talvez são várias intenções ou viés, a gente pode tocar em cada um e pegar talvez até aí questões históricas que a pessoa até conheça sobre, enfim, sobre o que a igreja já fez e desempenhou, sendo guerra, sendo cruzadas, ou enfim, né? Sendo tudo que foi feito aqui, mas você acha que muito foi feito, às vezes, até por ignorância? A gente pode falar que, às vezes, tem muitos pastores ou líderes por causa de uma cultura local, social, enfim, eu vivi muito isso. Eu já ouvi meu avô, que deve estar me assistindo aí está com 82 anos, 83 anos, pastor Severo, e falou: André, uma das coisas que eu mais peço perdão para Deus todo dia é que eu já excluí pessoas, né, disciplinei, mas depois excluí pessoas porque eu usava bermuda. O maior pecado a mim hoje eu uso. Então, eu reconheço que foi o maior erro da minha vida foi querer fazer um uso bíblico que eu tirava da Bíblia, não sei de onde, que o cara não pode usar bermuda. E quanta gente deixou de ir para a igreja ou se desviou por causa desse julgo que a gente deixava. Mas, assim, às vezes até por ignorância. A pessoa, poxa, por que fazia isso? Era cultura, a questão social naquele tempo também de roupa era diferente e vai mudando, mas vocês entendem que é mais cultural ou às vezes não, é mais malícia mesmo? Tem outras intenções por trás disso? Veja bem, André, falando no seu avô, e eu já estou mais próximo do seu avô do que... Já desviou muita gente, eu bispo, também, por causa de bateria, tocava bateria na igreja? Eu pensei muito sobre as situações. Muitas vezes parei para pensar, mas eu escolhi o cara porque ele chegou aqui barbudo e agora eu estou de cavanhaque. Olha aí. E isso, a princípio, isso... As pessoas que estão de lá olham assim, pensam que a gente não sente, a gente sente sim. Mas depois, Deus me deu uma convicção de que aquilo que estava fazendo, não estava fazendo com intenção de prejudicar ou com maldade. Eu estava fazendo, como você instinto disse, de preservação, em cima de uma interpretação, e uma interpretação em que toda uma denominação dizia que era para fazer dessa maneira. Então, a gente acaba pensando como Paulo. Será que Paulo também então, não teve esse problema? Poxa, com certeza. Eu mandei matar, eu matei isso, aquilo. Não, mas... E não só isso, Bispo Ronald, há uma evolução no ministério de Paulo. Por exemplo, no início, quando Paulo foi a Jerusalém, ele fez aquele voto de raspar a cabeça, porque ele queria ficar bem na foto. Quer dizer, ele viu que estavam espalhando que ele ensinava o povo a apostatar de Moisés. Ele queria dar um cala-boca no povo. Aí foi lá, fez voto, fez aquela cena toda. Mas lá na frente você encontra um Paulo muito mais maduro, dizendo: se vocês se circuncidarem, querem saber? Cristo de nada vos aproveitará. Mas lá atrás ele forçou um grego a se circuncidar para não criar problema na igreja em Jerusalém. Então, se houve uma evolução no ministério de Paulo, há uma evolução no nosso ministério. Eu não sou o mesmo de 5 anos atrás. Muita coisa que eu pensava há 5 anos, eu não penso mais. Eu olho a época do meu pai. Meu pai era muito rígido. Eu nunca pude jogar uma bola, eu nunca pude soltar uma pipa, porque meu pai era muito rígido. Hoje, o meu filho que está aqui, o Juan, não passou nem por 10% que eu passei. Nisso, né? Exato. Mas isso, a sinceridade. O problema, eu acho que Deus vai julgar de acordo com o grau de revelação que você tiver da palavra. Paulo vai dizer, né, cada um deve andar de acordo com aquilo que alcançou. O que me deixa com um camelo atravessado aqui na garganta é ver que tem uns caras que fazem por maldade mesmo. Exatamente. Então o cara conhece a verdade, mas se nega a pregá-la. Por quê? Porque não é conveniente. Eu já vi líderes falando isso. Falou: olha, eu conheço isso, eu estou de acordo com isso, mas isso não rende. Quer dizer, se eu começar a falar da graça, por exemplo, que a salvação é pela graça, que não é por sacrifício, aquele irmãozinho que ia limpar a caderneta de poupança e entregar tudo lá no gasofilaço como oferta, não vai fazer isso. Então eu não quero que ele saiba que é pela graça. Eu sei que é, mas eu prefiro que ele continue acreditando que Deus vai abençoá-lo de acordo com os méritos que ele acumular, de acordo com o sacrifício que ele fizer. Então, para mim, o cara que age assim, desculpe o que eu vou dizer, é sincero, é bandido.
você não tem o direito de esconder a verdade. Se você conhece a verdade, Jesus disse aos discípulos, o que eu disse no pé do ouvido, vocês têm que declarar do alto do telhado. Então é para o mundo todo ouvir. Por isso que eu não aceito muito essa ideia de vamos fazer um encontro ali e tudo que for dito ali tem que morrer ali, você só vai dizer que foi tremendo. Me desculpe a sinceridade, eu não consigo concordar com isso, porque para participar e saber do segredo tem que pagar. E Jesus diz, o que de graça recebesse, de graça dai. Então o que é dito escondido tem que ser dito no telhado. O que é conversado entre pastores em off, com o microfone desligado, quantas vezes nós participamos de debates numa emissora, o bispo Ronald participou comigo muitas vezes, e eu comentava com quem dirigiu o debate, olha, seria legal se você gravasse o que é dito aqui em off, e um dia desse promovesse um grande evento, sei lá, um programa qualquer, onde tudo isso fosse ao ar, e o pessoal já ficava com o pé atrás. Por quê? Porque com o microfone desligado, a gente diz o que realmente crê. Mas quando liga o microfone, não, agora eu tenho que fazer uma média, porque eu tenho que vender livro, tenho que vender DVD, eu tenho que ir de encontro às expectativas do filão que eu agrado. Quer dizer, não há sinceridade. Deixa eu levantar uma coisa, depois eu passo a bola, e aí eu concordo de gênero, número e grau com o Bispo Hermes, e eu vou colocar mais além. Tá aí uma coisa que eu acho que às vezes me perturba quanto à igreja, e agora eu não estou falando sobre a igreja, o corpo de Cristo, estou falando sobre a instituição e a liderança, a questão de conjunturas eclesiásticas, de convenções, enfim, convenções, alianças, ordem de ministros e tudo mais. Eu me lembro uma vez que o meu pai é pastor da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus tem uma convenção chamada CJDB, que hoje é a maior convenção, talvez, de pastores do Brasil, né? Uma convenção não de igreja, mas de pastores. E, claro, eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu acho que isso é válido a gente colocar, porque eu me lembro uma vez que, enfim, já é um trabalho árduo de longo tempo de fazer o seguinte, olha, toda vez que nós nos reunimos aqui em convenção, primeiro, mulheres não podem entrar. Isso cultural já está passado, biblicamente eu acho que não tem como se levantar, ainda mais nos dias de hoje, porque em todas as igrejas os pastores estão lá. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos filmar isso aqui, colocar ao vivo para todo o Brasil, na Boas Novas, ou qualquer canal na internet, para as pessoas assistirem. Meu irmão, não pode. E em tempos onde o Congresso Nacional, onde o Senado, onde TV Justiça, meu irmão, o mundo coloca tudo ao vivo para a gente ver como eles julgam, como eles pensam, como eles falam. Porque o crente não pode ver como o pastor dele age em detrimento de outros pastores em questões políticas eclesiásticas. Porque tem agora... Porque eu fico doido, porque lá não pode. Porque, por exemplo, agora querem botar coisa. O canal aqui poderia lançar um reality show com isso, hein? É uma coisa, porque quando você vai para um local... Porque eu digo, quando você vai para um local e se levanta questões do tipo, não pode presidir a convenção ou o conselho dessa igreja pessoas com menos de 45 anos. Eu boto um pé atrás. Jesus estaria fora. Não, a gente já falou. Eu boto um pé atrás. E aí, quando você fala, vamos fazer o seguinte... Não, aí depois, não, vamos descer para 40. Olha lá, o TSE é assim, né? O STJ é assim. Fala, tudo bem, mas lá tem o mínimo, tem o máximo também. Vamos, depois de 67 anos... Para ser presidente da República... Também... Então, assim... Não, mas o que eu quero falar é o seguinte. Existem algumas coisas que eu acho que a igreja começa a ter que ter mais clareza. Eu acredito. Quando a gente entra nisso, e de você, que não pode filmar uma reunião de pastores, não pode falar o que está acontecendo no encontro, não pode falar... Irmão, todo mundo está fazendo isso no mundo. Lá a política é um negócio como solto mesmo de interesse, André, de fala, não sei o quê, porque... Deixa claro para você que a primeira convenção da igreja não era assim. Não tinha TV, não tinha rádio, mas era aberta, tanto que ficou registrado. Inclusive, porque se fecha com o tempo. Os resultados ficaram aqui. Já não tinha televisão, rádio, mas está aqui. O que eles decidiram ali, teve pancada, teve discórdia, não concordo. Mas era público. Não tem que judaizar e tal, isso, aquilo, mas está ali. Eu acho que realmente seria muito bom, porque se são os líderes da igreja, eu acho que os membros gostariam muito de ver, puxa, olha lá meu líder falando uma palavra bíblica, olha que coisa linda, olha como é que eles estão envoltos pelo Espírito Santo, né? Seria tão lindo ver isso. Né? Tudo bem que assuntos internos, a gente até entende que tem que ter alguma reserva em razão, por exemplo, de privacidade da vida de alguns, essas coisas todas. Mas no geral, no todo, na maioria dos assuntos, não teria por que ter publicidade. Agora, e tem duas coisas. Porque não pode pôr a câmera, senão porque alguns vão fazer vergonha, vão brigar, infelizmente, é o que acontece, né? E em alguns outros lugares é pior ainda, porque ninguém pode falar nada.
Quer dizer, então, esse vexame que acontece dentro de muitas igrejas, é bom até que não bote câmera, que vai envergonhar as pessoas que são, às vezes, até membros daquela igreja. Então, na verdade, queridos, o que está sendo dito aqui, nós temos que ter capacidade de falar em qualquer ambiente. E se numa reunião, se a gente, num ambiente qualquer, como disse o bispo Hermes, as pessoas não tiverem condições, se eu não tiver condições de falar na frente das câmeras, ou usar a minha sinceridade de eu emitir a minha opinião, porque eu posso até não estar muito certo. Eu falo uma coisa aqui, meus irmãos complementarem. Mas, na realidade, é o que eu penso. O que vai fazer valer o que eu estou falando perante as pessoas, o respeito que as pessoas terão de mim, é se elas entenderem que dentro do que eu sei, do que eu penso, dentro do meu contexto, é o que eu estou entendendo. Eu não estou maquiando. Muitas vezes usando a Bíblia para tirar dinheiro dos outros, muitas vezes usando a Bíblia para se firmar no poder. Autoafirmação e blindagem. O cara toma o poder na marra e depois usa a Bíblia para poder se manter e virar um ditador. Não toqueis nos meus ungidos. Ele tocou, ele pode dar uma banda no que está lá e tirar e entrar. Aí depois o outro não pode encostar a mão nele. Quer dizer, tudo bem que eu não quero encostar a mão em ninguém, mas também existe muita hipocrisia. Existe muita hipocrisia de pessoas que às vezes querem impor a sua vontade. Esse ano, cuidado, hein? Cuidado, hein? Vão tentar te enrolar. Vão pegar. O Brasil, você sabe como é que está o Brasil, como é que estão as instituições. Tudo aquilo que você concorda, você replica. Na política tem que ser assim. Você concorda, você replica. Dá um mandato de novo, aprova de novo. Quando você não concorda, você muda. É por isso que é democracia. Se alguém for para frente de você, tirar o seu direito de votar, cuidado, porque a Constituição Federal te dá, a Bíblia te dá, e se alguém aí quiser tirar, ele está tirando um direito que Deus te deu e que a Constituição te deu. Olha, não deixe de tirar. Se Satanás não pode, por que o teu irmão poderia? Saiba você que o direito que você tem, a liberdade que você tem de escolha é sua. Sabe por quê? Depois, não vai ser essas pessoas que vão lá para o corredor do hospital salvar lá o irmãozinho da sua igreja. Não serão essas pessoas que vão pedir, não tem sido, pessoas que vão fazer pronunciamentos em defesa da escola que seu filho estuda, que ganham diploma e não se forma em nada. Escolas públicas são assim. Aqui o estado do Rio de Janeiro é um dos piores do país, um dos estados mais ricos. Então, como é que pode? Como é que não pode? Aí, não, nós temos aqui o nosso candidato, ótimo que tenha, mas cobre dele que respeite ao povo. É isso aí. Que vá lá. Eu fui no Hospital Rocha Faria, olha, vou dar um depoimento aqui no ar. Fui no Hospital Rocha Faria em Campo Grande, fui destratado. Tu falou isso aqui. A minha tia foi sepultada ontem, cemitério de Ricardo Albuquerque. Uma senhora de próximo aos 80 anos, idosa, foi velada no sol, pobrezinha, foi velada no sol. Isso é falta de respeito. E é ela e um monte de gente. Então, esse desrespeito que existe na nossa sociedade, eu queria clamar esses homens que andam em cima de púlpito, pelo amor de Deus, defenda os irmãos da igreja e da sociedade, porque senão eu vou ficar com vergonha de andar perto de vocês. Tá vendo? O negócio esquenta mesmo aqui na Televisão Geral, crente. Tá pensando o quê? A gente vai para rápido break, daqui a pouco a gente volta, vamos continuar falando um pouco sobre isso. E foi colocado até um ponto interessante. Quando você mistura uma interpretação bíblica, aí talvez com algumas questões ou aptidões política. Isso também é uma coisa muito complicada. Você dizer que um não pode ser votado porque a Bíblia diz que não pode, então temos que votar nesse. Então, temos que ter clareza e coerência em tudo que nós fazemos. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar sobre uma coisa que pode ser também muito complicada. Eu não estou falando mais de interpretação bíblica ou de um livro, estou falando de traduções bíblicas, ou seja, o cara compra a Bíblia e vai começar a ler. Será que hoje já existem algumas questões de traduções tendenciosas? Onde isso pode parar? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Com Antenados, volta já já.